Comecei a investir quando tinha 11 anos. Eu só fiquei enrolando até os 7, 8, 9 anos, mas infelizmente só comecei de verdade aos 11. Comprei minha primeira ação com essa idade, e depois experimentei um monte de coisas, como tentar prever o timing das ações, fazer análise gráfica, essas loucuras todas. Foi muito divertido, embora sem lucro nenhum, mas ainda assim muito divertido. Fiz isso até os 19 anos. Li todos os livros sobre investimento que havia na biblioteca pública, devorava aquilo, era fascinante para mim. Mas eu não tinha estrutura nenhuma, só estava buscando algo. Tinha esperança de que detalhes num gráfico pudessem me dizer alguma coisa sobre o que uma ação faria. Era meio maluco, mas todo mundo fazia, então achei que devia tentar também. Às vezes virava o gráfico de cabeça para baixo, e ainda assim não ajudava. Aí, em 1949, li O Investidor Inteligente, do Ben Graham. Nunca tinha ouvido falar dele até então. E, na verdade, só há 2 capítulos nesse livro que são essenciais, mas eles estabeleceram a base da minha filosofia de investimento de 3 formas. São coisas tão básicas e simples que é difícil entender como podem ser tão importantes, mas os 10 mandamentos também são simples, sabe? A primeira é: uma ação é parte de um negócio. Você não pode pensar numa ação como algo separado. Você precisa avaliar um negócio e depois dividir pelo número de ações em circulação. Mas, antes disso, você tem que pensar: que tipo de negócio é esse? Quais são suas características econômicas? Quem são os concorrentes? Como é a gestão? Todas essas coisas que têm a ver com um negócio de verdade, e não apenas com um código na bolsa. Quando eu tinha 11 ou 12 anos, eu sabia o código de praticamente todas as empresas da Bolsa de Nova York. Eu conseguia atualizar os quadros da Harry Zuffon sozinho. Mas eu não sabia nada. Sabia que X era US Steel e T era TIT, e assim por diante, mas não sabia o que havia por trás daquelas letras. Então tive que começar a enxergar aqueles símbolos, aqueles nominhos do jornal, como negócios reais. E me perguntar: como se avalia um negócio? O que realmente importa? A segunda coisa que o livro ensina é um ponto maravilhoso sobre como o investidor deve reagir às flutuações do mercado de ações. Ele fala do personagem mítico Sr. Mercado no capítulo 8. Nunca foi escrito nada melhor sobre a atitude que o investidor deve ter em relação aos preços das ações. A maioria das pessoas reage da forma errada aos preços das ações, elas se sentem bem quando o preço sobe e mal quando cai. Acham que o mercado está ali para instruí-las. Mas o Sr. Mercado é esse sócio que você tem nos investimentos, e ele é incrivelmente prestativo. Todos os dias ele aparece e diz quanto paga pela sua parte no negócio, ou quanto venderia mais ações ao mesmo preço. Ninguém faz isso no mundo dos negócios privados. Se você e eu fossemos donos de um posto de gasolina, e eu dissesse que todo dia você teria que vir me oferecer sua metade, e eu decidiria se compro a sua parte ou vendo a minha pelo mesmo preço, você estaria em grande desvantagem. E você estaria especialmente em desvantagem se fosse como o Sr. Mercado, porque ele é um maníaco depressivo alcoólatra. Quero dizer, ele é completamente instável, passa o dia por aí, olhando para tudo quanto é coisa maluca, e inventa preços absurdos. E você não precisa dar atenção a ele, a não ser quando isso for vantajoso para você. Se for uma vez por ano, ou a cada 5 anos, ou em uma ação entre 3.000, tudo bem. Você só precisa ficar sentado. Não tem nenhuma responsabilidade moral com esse maluco, ele aparece com esses preços, sem que você tenha pedido, e tudo o que você precisa fazer é esperar quando ele estiver particularmente deprimido, ou eufórico, ou bêbado, seja lá o que for, e tirar vantagem disso. Essa é a beleza das ações. Se você olhar os valores máximos e mínimos das empresas americanas no último ano, verá caso após caso em que o máximo foi o dobro do mínimo. Estamos falando de empresas sólidas, funcionando, pagando pessoas, vendendo produtos. Se você olhar para uma fazenda a 10 quilômetros daqui, ela não vai variar de valor de X para 2X em um ano. Talvez de X para 1X, ou o inverso. Um prédio de apartamentos por aqui? Não vai se mover nem 10% em um ano. Mas com as melhores empresas americanas, os preços variam absurdamente. E o melhor, você não é obrigado a participar disso, a não ser quando quiser. Essa é a lição. O mercado não está aí para te instruir ou te dizer o que fazer, ele está aí para te servir quando você quiser. Outra coisa muito importante, é difícil de fazer, mas a ação não sabe que você é dono dela. Você está ali com seus certificados da Berkshire, a empresa nem sabe que você é acionista. A ação também não. Ela está sendo negociada, mas não tem sentimentos por você. Você tem sentimentos por ela, mas ela é só parte de um negócio. Se a Berkshire vale 75.000 vezes 1,5 milhão de ações, algo em torno de 110 bilhões de dólares, então é um bom investimento. Se não vale, é um péssimo investimento. Você tem que avaliar o negócio. E o mais incrível é que as pessoas não fazem isso em Wall Street. Você ouve falar de preço-alvo, essas coisas. Mas ninguém escreve um relatório dizendo: esta é a natureza deste negócio nos próximos 20 anos, quanto esse negócio deveria valer. Esqueço quanto ele está valendo hoje. Uma coisa que gosto de fazer quando avalio investimentos é olhar sem saber o preço. Porque, se você vê o preço, ele já te influencia. Prefiro pegar os relatórios, os 10 KS, sem saber o preço da ação.
Assim posso fazer uma avaliação mais objetiva. Quando eu era garoto e apostava em corridas de cavalo, fazia a mesma coisa. Pegava o Racing Form antes da corrida. Se havia 9 cavalos, obviamente a soma das probabilidades de vitória tinha que dar 100%. Um cavalo ia vencer, a não ser que todos morressem na pista ou desse empate. Então eu lia o desempenho passado de cada cavalo, fazia minhas estimativas, e só depois comparava com as odds. Nunca começava olhando as odds. A bolsa é a mesma coisa. A terceira lição do livro é a margem de segurança. Se você chega numa ponte com a placa capacidade 10.000 libras e está dirigindo um caminhão de 9.800 libras, você procura outra ponte. Ninguém sabe ao certo qual é o limite daquela ponte. Talvez a placa tenha sido colocada anos atrás. Então, você sempre deixa uma margem de segurança. Não tenta andar na corda bamba. Espera por algo que realmente te grite e isso vale a pena. Com esses 3 princípios, você pode construir várias abordagens diferentes, mas essa é a base. E, se você tem isso em mente, está tudo no investidor inteligente. Nunca encontrei nada que chegue perto desses 3 pilares. Você não pode tirar uma perna desse tripé e ainda ter uma filosofia de investimento sólida. Mas, se eu tivesse que destacar o mais importante para lidar com grandes quantias por muito tempo, seria, entenda o negócio. Imagine que alguém te desse $1 milhão, ou o valor necessário, e dissesse que você tem uma semana para escolher 3 empresas em Knoxville ou no Tennessee inteiro para investir. Empresas privadas, que não estão sendo negociadas em bolsa. Se não escolher, tem que devolver o dinheiro. O que você faria nessa semana? Você olharia para essas empresas, algumas que conhece bem, outras menos, algumas que conhece só de nome, outras cujo time de gestão conhece pessoalmente. Você pensaria, quais dessas empresas têm uma vantagem competitiva duradoura?